Como ser produtivo em momentos de crise? Sabe aquela clássica situação de um estudante que vai acumulando suas atividades e descobre que é tudo para entregar amanhã? E só para piorar, amanhã também tem prova? O que ele pode fazer nesse caso? Bom, ele tem 3 fases para cumprir: a fase das descobertas, a fase das estratégias e a fase da mão na massa. Então vamos começar com a fase das descobertas. Então o primeiro passo é colocar ordem nessa bagunça e saber quais atividades exatamente ele tem para fazer. No nosso exemplo, esse estudante vai ter uma tarefa de português que vale 2 pontos para entregar amanhã, uma tarefa de matemática que vale 5 pontos para entregar depois de amanhã e uma prova de física que vale 15 pontos para amanhã também. Bom, agora que ele já sabe quais atividades fazer, ele precisa entender qual atividade que ele vai fazer primeiro. Então, para isso, é necessário que se estabeleça prioridades. Então, o que nós podemos fazer nessa fase? Nós precisamos descobrir quais atividades são importantes e quais atividades são urgentes. Então, para isso, a gente vai usar a matriz de Eisenhower, que é apenas um dos conceitos que nós abordamos no nosso e-book A Semana Produtiva. E essa matriz separa essas atividades pelo grau de importância e pelo grau de urgência. Primeiramente, nós fazemos as tarefas que são importantes e urgentes, seguidas das tarefas que são importantes, mas não tão urgentes assim. Aí depois as tarefas que são urgentes, mas não importantes, e assim por diante. Mas quanto ao nosso e-book A Semana Produtiva, além da gente tratar sobre como priorizar bem essas tarefas e várias outras metodologias disso, além da matriz de Eisenhower, nós também ensinamos a como otimizar seu ambiente de trabalho, tanto físico quanto digital, e como também diminuir o seu estresse relacionado ao trabalho e vários outros assuntos relacionados à produtividade. Então, se você tiver interesse, está aqui no primeiro link da descrição, então corre lá para dar uma olhada, beleza? Mas agora vamos colocar nossa matriz de Eisenhower na prática, no nosso exemplo do aluno que tem essas tarefas pendentes. Vamos supor que ele precisa de 10 pontos para passar em matemática, 1 ponto para passar em física, e em português ele já passou. Com isso em mente, a prova de física é o que é mais importante e mais urgente para ele. É mais importante porque ele precisa de mais pontos para passar em física e mais urgente porque essa prova é para amanhã. Então isso daí vai ser prioridade máxima para ele. A atividade de matemática é importante, mas não é tão urgente assim. Ele é importante porque ele precisa desse ponto para passar de ano, mas não é tão urgente porque é para entregar ela depois de amanhã. Então ela vai ter uma prioridade 2 nas prioridades que a gente está fazendo aqui. E por último, a atividade de português, que não é tão importante assim, porque ele não precisa passar mais de português, porque ele já passou, então ele não precisa mais de pontos, mas é urgente, é para amanhã também. Mas essa atividade, como não é importante, então ele pode deixar para depois. Então a ordem de tarefas que ele vai fazer primeiro vai ser estudar para a prova de física, fazer a tarefa de matemática e, por último, se der tempo, a tarefa de português. Agora que a gente já tem uma ideia de quais tarefas fazer e qual sequência fazer essas tarefas, está na hora da fase 2, que é a fase das estratégias. E para isso, uma técnica muito utilizada é a técnica 80-20 de Pareto. O que essa técnica é? Basicamente, ele diz que 20% das nossas tarefas resultam em 80% dos nossos resultados. Ou seja, a minoria das coisas que a gente faz traz maiores resultados para a gente. Então a gente precisa focar as nossas energias nesses 20%. E como que a gente poderia usar isso na prática com o nosso amigo estudante? Bom, vamos falar aqui sobre estudar para a prova. Ele tem 2 possibilidades de poder estudar para essa prova. Ou ele pode ler 20 páginas dessa apostila, tentar lembrar o que o professor falou, abrir todas as anotações que ele fez no caderno dele e estudar dessa metodologia, que demoraria talvez até algumas horas. Ou também ele poderia pegar todos os tópicos que o professor falou que ia cair na prova e estudar através desses tópicos. Ele pega esses tópicos e pesquisa tanto no YouTube quanto no ChatGPT, tipo de uma forma mais rápida, de uma forma mais dinâmica. Por exemplo, o professor falou que ia cair termodinâmica básica na prova. Ele pode pegar esse tópico e pesquisar no YouTube. Aí depois, com a ajuda do ChatGPT também, ele poderia se aprofundar mais nesse tema, de uma forma mais direta ao ponto, ao invés de ler todas aquelas 20 páginas da apostila e ver todas as anotações que o professor falou. Mas lógico, tem que ser relacionado ao que também já foi ensinado para ele. Mas aqui o importante é, a gente precisa otimizar as nossas tarefas, ou seja, a gente precisa descobrir como que a gente pode diminuir a nossa carga horária de trabalho para ter os mesmos resultados. Então basicamente é assim que é uma forma de se aplicar o método 80-20 de Pareto. Uma outra técnica muito utilizada para fazer todas as atividades que a gente precisa fazer é aprender a dizer não. Muitas vezes, enquanto a gente precisa fazer as nossas atividades, precisa estudar para a prova, por exemplo, nesse caso que a gente está falando aqui, às vezes um amigo vai chamar a gente para um rolê
fazer naquele mesmo dia. Então a gente vai precisar pesar na balança. Ou a gente vai para esse rolê e se diverte com nossos amigos, ou a gente estuda para a prova. Então vai depender bastante dos seus objetivos. Não que um seja errado ou outro seja certo. Então a nossa prioridade precisaria ser ou sair com os amigos ou passar de ano. Então, como nesse exemplo, a nossa prioridade parece que é passar de ano, então a gente vai ter que falar não para um deles, que seria os amigos. A terceira fase é a fase da mão na massa. Então, depois da gente saber quais atividades a gente tem para fazer e qual a estratégia que a gente vai utilizar, então a gente precisa de fato fazer essas tarefas. E um método muito utilizado é o método Pomodoro, que consiste em dividir as suas tarefas em blocos de tempo, blocos de 25 minutos, e em cada interseção tem 5 minutos de descanso, e você faz isso 4 vezes, na quarta vez tem um descanso maior de 20 minutos. Isso serve para nossa energia se manter constante durante todo o processo. Então, se a gente quiser manter a eficiência sem se sobrecarregar com as tarefas, essa é uma das melhores formas que tem para a gente fazer as nossas atividades. Como por exemplo, vamos supor que o nosso estudo vai demorar uns 50 minutos aproximadamente. Então a gente vai colocar que a gente vai estudar durante 2 etapas do Pomodoro. Então a gente estuda para a prova de física durante 25 minutos, descansa 5 minutos, aí depois estuda de novo por 25 minutos. E depois a gente vai fazer, por exemplo, a tarefa de matemática. Então a tarefa de matemática vai ficar no terceiro bloco do Pomodoro. Então a gente vai fazer 2 blocos de estudar para a prova de física e 1 bloco para fazer as tarefas de matemática. E dessa forma em diante, vai precisar saber quanto tempo aproximadamente cada tarefa vai demandar de você. Por exemplo, vamos supor que estudar vai demandar uns 20 minutos, então vai demorar apenas 1 bloco. Mas se fosse demorar, por exemplo, umas 2 horas, então seriam uns 4 blocos de Pomodoro. Outra forma também de colocar a mão na massa é evitar a multitarefa. Muitas vezes a gente pensa que pode fazer tudo ao mesmo tempo que a gente estuda para a prova de física, só porque tem a ver com números, a gente também faz a tarefa de matemática, mas isso não é tão verdade assim. Isso, na verdade, diminui bastante a nossa produtividade no trabalho. Então, por isso, a gente precisa focar em uma tarefa por vez apenas. Dessa forma, a gente vai estar focando 100% nas nossas atividades. E uma outra coisa que ajuda bastante a gente nessa parte de organização e produtividade são os aplicativos. Tem vários aplicativos gratuitos no mercado que ajudam bastante nesse ponto. Então, por isso, se você quiser saber quais são os melhores aplicativos de produtividade, assista o vídeo ao lado que vai falar sobre isso. Então, muito obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo vídeo. Valeu, fui!